Graça e paz, igreja, meus irmãos, que o Senhor Jesus esteja contigo. Deixar uma palavra de Deus que diz em Juízes capítulo 6, versículo de 11 em diante. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr à salva dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e diz: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para a história de Gideão, quando nós olhamos para o cenário em que Gideão estava vivendo, nós vamos compreender que Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. A Bíblia diz, preste bem atenção, que aqui tem algumas revelações importantes para a sua vida. A Bíblia diz que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E que por este motivo, e que por esta razão, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O que acontecia com aquele povo? O povo plantava e no momento de colher, no momento dele usufruir do fruto da terra, os midianitas invadiam a terra e roubavam tudo que eles tinham plantado. E aquele povo ficava com aquele serviço em vão e passava-se necessidade. Aquele povo tinha um sentimento de frustração, um sentimento de derrota, um sentimento de tristeza em seus corações. Porém, queridos, preste bem atenção, passado este tempo, a Bíblia diz que o povo clama ao Senhor para que viesse livrar das mãos dos midianitas. E neste contexto, Deus agora envia um anjo, e este anjo vai de encontro a um homem chamado Gideão. Este homem está no lagar, está colhendo o seu trigo, está batendo o seu trigo, e o sentimento que nós temos quando olhamos para Gideão é um sentimento de tristeza, é um sentimento de falta de perspectiva, é um sentimento de falta de esperança, porque Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido, para que aquele pouco que tinha nas suas mãos não fosse saqueado, não fosse roubado. E ele estava ali escondido com medo para que esse pouco que estava em suas mãos, os midianitas não viessem a pegar, a roubar, e mais uma vez o seu trabalho não fosse considerado em vão. Como era difícil para aquele povo todo o sacrifício daquele plantio, todo o cuidado de um plantio, depois quando era chegado o tempo da colheita, o tempo em que poderia proporcionar para eles muita alegria, aquela alegria era roubada, aquela alegria era furtada pelos midianitas. E aquele povo novamente caíam no sentimento de frustração. Mas aquilo tudo que eles estavam vivendo era fruto de uma vida de desobediência a Deus, que Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Deus encontra este homem chamado Gideão, e este homem está malhando seu trigo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão, se aproxima dele, e este anjo observa Gideão. Se você analisar pelo texto bíblico, a qual nós lemos, o anjo não chega logo falando com Gideão, mas o anjo se assenta e fica próximo a Gideão, enquanto Gideão está malhando trigo no lagar. No versículo de número 12, a Bíblia vai dizer: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. No verso de número 12. Escute isso aqui, que agora eu começo a mensagem. Amém? Preste bem atenção, meu querido.
Qual era a perspectiva que Gideão tinha para crer que Deus era com ele? Qual era a esperança que ele tinha para crer que Deus era com ele? É muito fácil para cada um de nós crermos que Deus é conosco quando as coisas vão bem, quando as coisas cooperam para o nosso favor. Mas neste contexto em que Gideão está vivendo, era muito difícil para ele acreditar, para ele confiar que Deus era com ele. É assim que acontece com você, é assim que acontece comigo. Quando nós estamos vivendo circunstâncias difíceis, quando nós estamos vivendo ventos tempestuosos, quando nós estamos diante de uma tempestade na vida, quando nós estamos vivendo em percas constantes, quando nós estamos vivendo em percas contínuas, cruéis, doloridas, nós acabamos nos esquecendo ou não confiando que Deus é conosco. E foi esse sentimento que Gideão estava tendo em seu coração, de não acreditar que Deus era com ele. É a razão pela qual Gideão não acredita que Deus não era com ele, é por causa de tantas tragédias que eles estavam acontecendo, que ele, a família e todo o povo de Israel estava passando, estavam vivendo. Aleluias! Glória a Deus! Eita, Jesus maravilhoso! Se não vejamos, querido, no versículo de número 12, quando ele ouve que o anjo do Senhor era com ele, a resposta de Gideão, a indagação de Gideão é: ah, Senhor. Escute, se o Senhor é conosco, por que estamos padecendo tudo isso? Se o Senhor é comigo, por que estou sofrendo tanto? Faz sentido para você, querido? Você que está ouvindo? Se o Senhor é comigo, por que estou passando essa luta? Não é essa a indagação de Gideão, meu irmão? Não é esse o questionamento de Gideão? Se o Senhor é comigo, por que estou sofrendo tanto? O Senhor não está vendo minha casa, minha vida, minha situação, minha dificuldade. Pode o Senhor ser comigo? Pode o Senhor ser conosco? Tamanha minha luta, tamanha minha dor, tamanha minha dificuldade. Não é esse o sentimento que permeia em vossos corações, em meio às dificuldades que você enfrenta? Não é esse o sentimento que temos diante das dificuldades da vida? Não é esse o sentimento quando vivemos em dificuldade, sejam elas nas áreas financeiras, materiais, na saúde, familiares, conjugais ou das mais diversas situações? É isso que Gideão externa para o anjo do Senhor. No versículo de número 13, ele diz: ah, meu Senhor. Preste bem atenção, meu querido. No versículo de número 13, ele vai dizer: ah, meu Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito das suas maravilhas, que os nossos pais contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Escuta, neste versículo divide em 3 partes, amados. O questionamento de Gideão em meio à circunstância que ele está vivendo. Se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? Perceba que é o mesmo questionamento que assola o teu coração. Perceba que é o mesmo questionamento que volta e meia nós vamos falar com Deus e que nós fazemos com muita frequência. Quando as lutas nos apertam, quando as coisas dão errado para nós, quando as coisas dão errado para a nossa família, quando a crise financeira afeta cada um de nós, quando nós estamos vivendo um caos existencial, quando nós estamos vivendo uma sensação de solidão, de derrota, quando lá em nossa casa não vai tudo bem, lá na nossa família não vai tudo bem, lá nas nossas finanças não vai tudo bem, quando os nossos sonhos não se realizam, quando quando nós tomamos um grande calote, um grande prejuízo. Aleluia! Este é o questionamento de Gideão e é o nosso questionamento. Deus sabe, mas o seu questionamento não vai impedir Deus dar a sua vitória.
mas o seu questionamento não vai impedir Deus dar a sua vitória. Em meio aos nossos questionamentos, Deus mudará a nossa história. Deus mudará o nosso cativeiro. Aleluias. Deus chegou ali através do seu anjo para mudar a história de Gideão. Primeiro, eram 135 mil homens que oprimiam o povo de Israel. Então Gideão traz este questionamento a Deus. Segundo, Gideão mostra conhecimento e informações sobre Deus. Porque ele diz assim: o que é feito de tuas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele tem conhecimento, preste bem atenção. Assim como eu e você temos conhecimento do que Deus já fez. E muitas vezes nós estamos vinculados a um conhecimento do passado. Nós estamos vinculados a um Deus que fez. Mas nós estamos esquecendo de um Deus que faz, de um Deus do presente que pode mudar a minha vida e a tua vida ainda hoje. De um Deus que pode mudar a nossa vida ainda hoje. Que Deus pode mudar a nossa história ainda hoje. Não importa como você chegou até aqui, não importa como você está, Ele é Deus de hoje, Ele é Deus de ontem, Ele será sempre Deus eternamente. Aleluia, Jesus. Mas Gideão está com a ideia de um Deus lá do passado, meus queridos. Terceiro, o sentimento de desamparo de Gideão. Perceba que ele diz no versículo: porém agora o Senhor nos desamparou. Esse era o sentimento que Gideão tinha em seu coração. Um sentimento de desamparo. Quem nunca disse: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não está ligando com a minha situação? Então o que havia no coração de Gideão era um sentimento de desamparo. E esse mesmo sentimento está hoje no coração de muitos crentes, no coração de muitas pessoas. Que embora ouça sobre Deus, conheça sobre Deus, fala sobre Deus, mas dentro de si existe um sentimento de desamparo. Um sentimento como quem diz: por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? São vários porquês, querido. Não é esse o sentimento que muitas vezes assola o teu coração? Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Assim como o anjo do Senhor chegou para falar com Gideão, eu chego como um profeta dele para a tua vida e te digo: o Senhor é contigo e com tua casa. O Senhor é com tua família. O Senhor é contigo. As lutas não significam ausência de Deus. Aleluia, Jesus. As lutas, as adversidades não significa que Deus está ausente. Tudo isso que você tem vivido, preste atenção, não significa que Deus te abandonou. Que Deus não se importa com você. Ele está contigo nas crises existenciais da vida, meu irmão. Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego serem lançados na fornalha, mas não permitiu serem destruídos pela fornalha. Deus permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões, mas não permitiu ser devorado pelos leões. Deus permitiu você passar por essa luta, mas Deus não vai permitir que essa luta te destrua. Que destrua a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Ele está contigo, assim como estava com Gideão, assim como estava com Sadraque, Mesaque, Abednego, assim como estava com Daniel. Hoje ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para te dizer: filho, eu estou contigo, filha, eu estou contigo. Eu posso não ter livrado da luta, mas te livrarei na luta. Posso não ter te livrado da batalha, mas te livrarei na batalha. Eu estou contigo. Quantas lágrimas você derramou em casa? Quantas lágrimas você derramou no seu particular, no seu quarto, no seu íntimo? Quantas lágrimas, quem sabe, Gideão derramou enquanto estava ali malhando o trigo? Vai chegar o tempo de Deus na tua casa. Vai chegar o tempo de Deus na tua vida. Depois dos questionamentos, o Senhor libera uma palavra no versículo de número 14.
Então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Meu irmão, perceba que no meio dos questionamentos de Gideão, Deus em seguida libera uma palavra de ânimo e uma palavra de vitória. Todas as vezes, meus amados, perceba, preste bem atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que Deus quer mudar a história de alguém, toda vez que Deus quer mudar a situação de alguém, Deus primeiro libera uma palavra. Deus libera uma palavra. Assim como Deus liberou na vida de Gideão, Deus liberou uma palavra de, eita glória, de ânimo a Gideão. E liberou também uma palavra de vitória. O Senhor vai dizer: eis que estou contigo e ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Oh, aleluia, Jesus. Preste bem atenção, querido. Era 135 mil homens que oprimiam o povo de Israel. Gideão ouve a palavra do Senhor. Gideão agora convoca o povo de Israel e ajunta 32 mil homens. Agora você percebe, irmão, 32 mil homens contra 135 mil homens. Aos olhos humanos é impossível vencer essa luta. Gideão, ele traz esse questionamento a Deus: Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, é improvável isso acontecer. Aí Deus está dizendo a Gideão: Gideão, eu gosto de fazer os improváveis ser, os improváveis acontecer. Gideão junta 32 mil homens para batalhar contra 135 mil homens. Deus olha para esses homens de Gideão: tem muito homem contigo. Apregou, pois, aos ouvidos de Gideão, dizendo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram 22 mil homens. Perceba, meus queridos, de 32 mil homens, voltaram 22 mil homens. E aí nós temos a compreensão que no mundo há mais covardes do que corajosos. Sobraram 10 mil. Talvez Gideão traz em seu coração dizendo: meu Deus, se com 35 mil já estava difícil, imagina com 10 mil. Deus olha para Gideão e diz: Gideão, ainda tem muito homem contigo, Gideão. Pode ser que o povo gloria em: ganhamos pelas nossas mãos. Gideão, tem muito homem contigo. Aí, creio eu que o Gideão deve balançar a cabeça e dizer assim: meu Deus, não acredito não. Tá de brincadeira comigo, meu Deus. 10 mil? Meu Deus. Eita glória. Aí a gente vai entender, irmão, que quem se sente pequeno, verdadeiro é grande. E aquele que se sente grande, verdadeiro é pequeno. Porque Deus exalta os humildes e abate o soberbo. Deus vai mandar Gideão descer os homens às águas. E todos aqueles que ajoelhar e debruçasse sobre a água, que separasse de um lado. E todos aqueles que trazessem a água na boca, que o lambessem em sua mão, que trazessem a água na boca e lambessem na tua mão, separaram 300. De 10 mil homens sobraram 300. Deus fala a Gideão: é com esses 300 que você vai derrotar 135 mil homens midianitas. Deus manda Gideão separar esses 300 em 3 grupos de 100. Deus dá todo o projeto, Deus dá toda a ordenança como vencer a batalha. Gideão ouve a palavra do Senhor e a vitória veio sobre Israel. Gideão, com 300 homens, com a glória de Deus, com o poder de Deus, Gideão liberta o povo de Israel das mãos da opressão dos midianitas. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas perceba, querido, Gideão estava vivendo uma experiência do passado e de outras pessoas. Gideão, ele estava vivendo experiências do passado e de outras pessoas. Mas Deus chama Gideão para viver as suas próprias experiências. Gideão contemplou Deus na vitória, meus irmãos. Outra hora lá atrás, Gideão estava questionando. Agora, depois da vitória, Gideão contempla Deus na vitória.
Gideão tem suas próprias experiências. Gideão contemplou Deus trazendo uma nova esperança sobre o povo de Israel. Será que aqui tem gente ouvindo que está presa a um sentimento do Deus que fez no passado? Deus está te chamando para você viver suas próprias experiências. Deus está te chamando para viver as suas próprias experiências. Assim como Deus foi na vida de Gideão, Deus será na tua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. E obrigado, meus irmãos. Fica com a graça e a paz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.